Olá a todos, meu nome é Amanda e sou aluna da disciplina de Instrumentação e Controle das Barragens de Regeiros da pós-graduação da Faculdade Unileia e vou apresentar hoje um caso real de rompimento de barragem que impactou os planos de emergência das barragens e ajudou na implementação de plano de ação de emergência no qual temos hoje. O estudo de caso será da barragem de Verjon, na Itália, e é uma tragédia que aconteceu em 1963, numa barragem para fins hidrelétricos. Porém, é um marco inicial de um controle e da implementação de ações de gestão de risco e melhoramento no controle e nos planos de ação em casos de risco de ruptura. Vamos primeiramente falar sobre a construção e o contexto dessa barragem. A barragem de Vermont ela foi concluída por volta de 1960 no vale do rio Verjante, ao lado do Monte Toc, e representava um marco na engenharia e ficou conhecida como a maior barragem já construída na Europa até aquele ano e forneceria energia para toda a região da Itália. A barragem era uma das maiores do mundo e desempenharia um papel crucial no fornecimento de energia e impactaria a vida de milhares de pessoas. A comunidade local teve um significativo impacto porque alterou a paisagem e as condições de vida daqueles habitantes. O contexto geológico da implantação dessa barragem era que a localização era numa região geologicamente instável e representava desafios em termos de segurança e prevenção de desastres naturais. Acreditava que naquele vale já havia existido uma outra ruptura, porém, na implementação do projeto nada foi confirmado. Alguns alertas, algumas preocupações foram ignoradas. Alguns alertas foram ignorados ainda na fase de execução do projeto, como a implantação de piezômetros que mediam a pressão, onde um desses piezômetros apresentou carga piezométrica considerável e bem diferente dos demais, e foi ignorado, uma vez que acreditou que aquele piezômetro pudesse estar quebrado, não abrangendo a investigação geológica. E a lição que ficou deste evento, dessa tragédia, é que era importante considerar o contexto geológico ao construir uma estrutura de grande porte e fazer uma investigação mais robusta, atentando sempre para os sinais que essas estruturas poderiam dar até o momento. O rompimento do maciço ocorreu em 1963, em um momento em que o reservatório operava cheio, e o deslizamento dessa massa provocou a ruptura da barragem, desencadeando uma avalanche de água e lama sobre todo um povoado. A tragédia resultou na perda de milhares de vidas e na destruição de toda uma cidade, deixando rastro de devastação e sofrimento por todo o vale de Vermont. O impacto da tragédia reverberou além das fronteiras italianas, gerando repercussões em termos de segurança de barragens em todo o mundo, sendo um marco para novas resoluções e leis acerca dos aspectos de segurança. As respostas de emergência das equipes de resgate e autoridades locais mobilizaram esforços para lidar com as consequências imediatas do que havia acontecido, buscando sobreviventes e prestando toda a assistência para a população que se encontrava desabrigada. O processo de reconstrução e reabilitação das áreas afetadas demandou um esforço em conjunto e duradouro, visando restaurar a normalidade e oferecer suporte às vítimas.
A barragem foi desoperada, hoje ela não gera energia, mas ela o que ficou dela continua naquele local como um sinal, um aviso e uma lembrança do que aconteceu. A tragédia influenciou na formulação de políticas e regulamentações relacionadas à segurança de barragens e à gestão de risco, tanto em nível nacional como internacional. Assim foi iniciada a gestão de riscos. Esse rompimento foi um marco nessa nova operação, elencando sempre a importância de uma abordagem proativa e abrangente em relação à gestão de riscos geológicos e estruturais em qualquer projeto de grande porte de engenharia civil. A tragédia reforçou o compromisso com a segurança e a prevenção desses desastres, impulsionando mudanças significativas nas práticas e regulamentações do meio de infraestrutura. E a criação de planos de ações emergenciais, para tentar minimizar o impacto de rompimentos ou possíveis rompimentos de estruturas de grande porte. Com a implementação de planos de ações emergenciais, elencou-se um mapeamento de risco, que implementa um sistema abrangente de mapeamento e monitoramento geológico, crucial para identificar potenciais ameaças e poder desencadear respostas mais eficazes contra essas ameaças. Planos de evacuação, que foi desenvolvido e divulgado, planos de evacuações claros e acessíveis para toda a população que possa ser atingida, garantindo a segurança de todas aquelas pessoas que moram próximos a esses monumentos. E ainda treinamentos e simulações para serem realizados regularmente e preparar aquela população para, caso seja necessário evacuar, sair e até mesmo em caso de rompimento, poderem estar preparado para essas situações de emergência e saber lidar com essas situações de crise. Também com as inovações e tecnologias, é possível sempre manter sistemas de alerta, que pode ser precoce, baseado em tecnologia de ponta, podendo desempenhar um papel crucial na mitigação do risco e na proteção de vidas. Um monitoramento remoto, que consegue identificar divergências tanto em deslocamentos quanto pressões dessas estruturas e oferece insights valiosos sobre a estabilidade dos barramentos e as áreas propensas a deslizamentos. E respostas adaptativas, e as inovações tecnológicas de respostas adaptativas, como drones, sistemas de comunicação de emergência, podem aprimorar a eficiência e a eficácia das operações de busca e salvamento e assistência em caso de desastre. Como a ruptura em Vermont foi uma ruptura que aconteceu nos anos de 1963, não é possível ter imagens concretas do que aconteceu naquele momento, mas a National Geographic reuniu simulações do que foi acontecido e eu vou passar um vídeo para vocês tentando explicar mais ou menos o que ocorreu naquela noite. 4 horas antes do rompimento, já haviam indícios de que havia muitos deslizamentos, então toda a equipe foi mobilizada para fazer o rebaixamento da água daquele reservatório para um nível de segurança. E até a equipe operacional foi assistir, porque acreditava-se que a onda gerada teria uma altura máxima de 25 metros. Entretanto, o que a equipe não sabia é que não era só um maciço de rocha calcária, havia argila ali. E essa argila estava sofrendo poropressão e espalhou trincas, o que desencadeou o rompimento do maciço e gerou uma onda de mais de 250 metros de altura, que passou o barramento de concreto e atingiu o vilarejo, sendo varrido. O vale de Vilmonte foi inteiro levado pela onda que foi formada. Mais de 2.000 pessoas perderam suas vidas, sem contar que toda a população local acabou desabrigada, os sobreviventes. E foi um marco da engenharia porque mostrou que os erros desse barramento foi desde o projeto.
uma vez que foi ignorada, que havia uma mínima camada de argila ali, que acabou contribuindo para o colapso de toda a estrutura, e que essa argila conseguiu maximizar a velocidade do rompimento. Eles acreditavam, a concepção do projeto ela saiu errônea, uma vez que foi desconsiderada que poderia haver outro tipo de sola nos seus maciços de calcário. E por mais que alguns dos instrumentos destacassem por pressões diferentes do rebaixamento e do elevamento do reservatório, esses dados foram ignorados, uma vez que acreditou-se que, ao rebaixar o reservatório, eles conseguiriam frear as fissuras e conseguir diminuir o impacto desse maciço no reservatório. Mas isso não aconteceu e, infelizmente, havia uma pequena camada de argila impermeável que fez com que a água da chuva sobre o Monte Toque se ficassem retidas no maciço calcário abaixo dessa argila e gerasse uma pressão muito alta, levando todo o rompimento do talude do Monte Toque, que a uma velocidade de mais de 140 km por hora invadiu o reservatório, conseguindo gerar uma onda de mais de 250 metros, que conseguiu inclusive levar o barramento de concreto da barragem, perdendo vidas e aniquilando toda uma população. Isso serviu Isso ajudou a entender que um plano de ações emergenciais que, se tivesse sido eficaz, poderia ter sido mitigado, uma vez que eles sabiam que iria ocorrer um deslizamento, só que esse deslizamento foi minorado, acreditou-se que não passaria de 20 e poucos metros. Inclusive, a equipe foi convidada a assistir acima do barramento de concreto essa onda que seria formada. A população abaixo ela não foi avisada, eles inclusive estavam comemorando um jogo de uma Eurocopa que estava acontecendo e muitos não conseguiram se salvar porque sequer foram avisados que iria formar uma onda, tão pouco que essa onda não seria segurada pelo barramento. As teorias geotécnicas e os modelos reproduzidos na época, que foram modelos físicos, uma vez que não havia uma capacidade computacional de fazer simulações, não conseguiram prever que teria uma velocidade tão grande do rompimento, não conseguiram prever que a onda passaria dos 25 metros e foi insuficiente as medidas de esvaziamento do reservatório quando essas foram tomadas. Então ficou como aprendizado e favoreceu na incorporação de novas medidas de risco para novos empreendimentos. Inclusive, até hoje na Europa precisa se explicar, ao implantar um novo barramento, o porquê esse novo barramento é diferente do que aconteceu com a barragem de Vermont. Obrigada, até a próxima.